Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz a todos. Sejam todos muito bem-vindos para esta que é a nossa primeira live aqui pelo canal Evangelho do Reino, interior de São Paulo. Nós estamos muito felizes por começarmos esse trabalho aqui pelo canal, nas lives de estudos da Palavra de Deus, com o propósito de divulgar o reino. Hoje nós vamos estar falando de um assunto bem relevante. Nós vamos falar sobre a apostasia. Hoje, aqui na companhia do pastor Klaus e do nosso irmão Jair, nós vamos estar falando sobre esse tema bastante relevante e bastante propício para os nossos dias e para a Igreja do Senhor. Boa noite, pastor Klaus. Graça e paz, como é que vai? Boa noite, irmãos. Graça e paz, Senhor Jesus. É um prazer Amém. enorme poder estar aqui com os irmãos para poder dar o pontapé inicial nesse trabalho que o Espírito Santo comunicou aos nossos corações, né? E é muito gratificante poder estar na presença dos irmãos, poder, junto com os irmãos, somar e acrescentar o máximo que pudermos para o crescimento do Evangelho do Reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que se cumpra o que ele nos deixou escrito, né, na sua palavra, que este evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim, né? Então, assim, espero, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que você que assistir esse vídeo nessa noite, essa live, esse trabalho que nós estaremos fazendo aqui, que o Espírito Santo possa estar tocando no seu coração, trazendo edificação para a sua vida espiritual. E já lanço logo o desafio, que se você vê que essa palavra que está sendo anunciada aqui hoje, você tem se encaixado ou está se encaixando nela, o Senhor hoje te chama para um concerto com Ele, para que você possa colocar a sua casa em ordem, a sua vida em ordem e volte a ouvir o Espírito Santo do Senhor falar com você. Volte a ser sensível à voz do Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus, então. Amém. Glória a Jesus. Boa noite, irmão Jair, graça e paz, como é que vai? Boa noite ao irmão Yuri, boa noite ao pastor Klaus, tudo bem? Então, estamos dando o pontapé inicial, como o pastor disse, né, nessa live, num tema que a gente falando aqui pelos bastidores aqui, é um tema que não é muito divulgado. É um tema assim que as pessoas quase não se atentam, é um tema um pouco introdutório em alguns assuntos, mas na profundidade não tem muitas pessoas que falam sobre isso. Tem muitos irmãos que comentam sobre esse assunto e que, ao meu ver, é de extrema importância hoje para a Igreja de Cristo, para a noiva de Cristo, porque está falando de algo que futuramente irá acontecer. Então, a gente tem que se preparar para não cair, né, nesse erro que futuramente a Igreja de Cristo irá cair. Quer dizer, aqueles que não estiverem preparados. Essa é a grande verdade. E é exatamente isso que o pastor Gauss comentou. A gente tem que o quê? Se preparar, se aprofundar na palavra, e se essa mensagem realmente for para você, que se aprofunde ainda mais, né? E que transmita, que passe para outras pessoas também, para outros irmãos que não conhecem a palavra de Deus, o Evangelho do Reino. Amém. É isso Amém. mesmo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então vamos começar, né, dar o pontapé inicial de fazermos as lives aqui pelo nosso canal, o Evangelho do Reino, interior de São Paulo, para que esse evangelho possa estar chegando, alcançando muitas vidas aqui no interior de São Paulo, em todo o Brasil, e todos que forem assistir as lives possam ser muito abençoados pela palavra de Deus. Então vamos começar aqui o nosso estudo dessa noite. Mas antes de começarmos, nós vamos fazer uma oração. Então, eu queria aqui pedir para o nosso irmão Jair, ele vai estar orando, para que o Senhor venha dar uma grande bênção aqui na nossa live, no nosso estudo, e nós possamos compreender tudo aquilo que Deus ele tem a falar conosco nessa noite. Amém? Amém. Oremos. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, pedimos nesse momento, Pai, que o Senhor venha nos preencher ainda mais com o seu Santo Espírito. E que ao abrirmos a Tua palavra, ó Pai, que não venha sair nada de nós mesmos, mas que possamos ser conduzidos, ó Pai,
pelo seu santo e poderoso Espírito. Não permita, ó Pai, que o inimigo venha interferir, nem aqui nessa live, nem nas pessoas que irão assistir posteriormente, ó Pai, essa live, mas que eles possam sentir a presença do Teu Espírito na vida e que eles possam entender, compreender e guardar, ó Pai, a mensagem que o Senhor tem revelado e tem mostrado para o Teu povo para esses últimos dias. Nos abençoe e permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Então vamos lá, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre apostasia. É um tema de suma importância para a igreja. Então aqui eu vou passar a palavra aqui para o pastor Klaus, que vai trazer aqui as suas considerações iniciais sobre esse assunto da apostasia. Pastor Klaus, fique à vontade. Amém. Irmãos, falar sobre esse tema que nós temos vivido nesses últimos dias, né? Muitas vezes nós vemos que é um tema tão sério, tão importante de se falar, que a gente não vê quase vídeos de estudos falando sobre esse tema, né? Então, o Espírito Santo nos direcionou hoje, nos deu a tarefa de estarmos trazendo aqui. Então, nós vamos estar falando da apostasia dentro da igreja, das pessoas que devagarinho estão se afastando, se apostatando, deixando o evangelho, né? Então, a gente vê que a palavra apostasia, no grego, ela significa desafiar um sistema ou uma autoridade estabelecida. Ou seja, a apostasia ela é uma rebelião, é um abandono ou quebra de fé, né? Aí a gente vê que no mundo do primeiro século, a apostasia ela era um tema técnico para revolta ou deserção política, né? Mas aplicando na vida da igreja, a apostasia ela começa com o abandono da fé, né? E ela é algo que vai agindo sutilmente, vem com sapatinho de algodão na vida do cristão, na vida da igreja, né? Ela vai chegando aos pouquinhos, e quando você pensa que não, ela já tomou conta da sua vida e você já não está vivendo mais o evangelho verdadeiro, você já não está vivendo mais de uma forma verdadeira nos caminhos do Senhor. Você já está agindo de uma forma totalmente mecânica, né? Você está fazendo as coisas pensando que está agradando a Deus e não está. Então a gente vai estar vendo aqui nesta noite sobre as causas que nos levam a apostatar da fé, a abandonar a nossa fé, a negar a nossa fé. Nós somos cristãos. Então a nossa fé é no Cristo ressurreto. A nossa fé é naquele que venceu a morte. Então, a partir do momento que você começa a deixar de seguir a esse Cristo, a esse Senhor e Salvador, que foi enviado por nosso Deus e Pai para a salvação de toda a humanidade, a partir do momento que você começa a abandonar os ensinamentos que vieram da parte de Deus por intermédio do seu Filho, algo está errado, meu irmão. Então, nós vamos estar pontuando aqui nesta noite, né? As causas que nos levam a apostatar da nossa fé, a negar a nossa fé, a abandonar a nossa fé, ao ponto de nos tornarmos um cubo de gelo dentro da igreja e não vermos mais o mover de Deus, não vermos mais o operar de Deus no meio e na vida da igreja, né? Então, é sério, é um assunto sério, irmãos. Então, eu quero convidar você nessa noite, que se você ouvir a voz do Espírito de Deus, pelo Espírito do Filho, falar com você nessa noite, não endureça seu coração, sabe? Venha, sabe? Volte-se para Deus. O Senhor nessa noite está nos usando aqui, está nos levantando aqui para convidar você, para chamar você a analisar a sua vida, fazer uma análise da sua vida, para ver se os sintomas da apostasia já não alcançou a sua vida. Então, presta bastante atenção e Deus irá falar com você nesta noite. Amém. É isso mesmo que o pastor Klaus falou. A apostasia é algo de suma importância para a igreja, porque é algo relacionado 100% para a igreja.
Porque quando nós falamos de apostasia, só pode viver apostasia aquele que foi chamado para ser filho de Deus, aquele que um dia conheceu o Senhor, aquele que um dia ouviu o chamado e fez uma aliança com Deus. Então, um apóstata só tem como ser aquele que um dia conheceu Jesus, aquele que um dia firmou um compromisso de ter uma vida na presença do Senhor. E a partir do momento que ele quebra essa aliança, ele começa a viver essa apostasia. Então, a apostasia não é algo para quem está no mundo ou para alguém que não conhece a Deus. A apostasia é algo direcionado para a igreja. Então, é algo muito sério, porque nós precisamos, como igreja, nos basear através da palavra para que nós possamos conhecer as causas da apostasia e nos prevenir com aquilo que pode nos levar para a apostasia. E se nós formos olhar na palavra, a palavra de Deus, ela nos ensina o que nós temos que fazer para permanecermos na presença do Senhor, para que nós não venhamos a nos esfriar, para que nós não venhamos a deixar que aquele primeiro amor, que quando nós conhecemos o Senhor Jesus, naquele primeiro momento, se esfriar na nossa vida. Então, hoje aqui nós vamos ver quais são esses perigos que rondam a igreja do Senhor, para que a igreja possa estar se esfriando e se afastando dos caminhos do Senhor. Agora aqui eu vou passar a palavra para o nosso irmão Jair, que vai estar aqui fazendo as suas considerações iniciais. Irmão Jair? É só pegando uma carona, né, do que tanto o pastor disse quanto você disse, irmão Yuri. O interessante é a gente notar, né, como já foi dito aqui, que a apostasia vai acontecer o quê? Na igreja, né? Com as pessoas que já estão na igreja de Cristo. Só que as coisas assim acontecem sem ao menos as pessoas perceberem por que estão dentro da igreja. Elas começam a se apostatar, elas começam a se afastar do plano de Deus, né? Do plano original de Deus, sem ao menos perceber. Aí a gente pode dar vários exemplos, né? Tem aí hoje, né, bem conhecida a famosa pregação sobre a prosperidade, não é mesmo? E isso é uma coisa que as pessoas não observam, mas isso acaba fazendo com que os irmãos, os nossos irmãos, se afastem de Cristo buscando o quê? Eles deixam de buscar realmente a palavra de Deus, o reino de Deus, e começam a buscar o quê? A prosperidade, né? Hoje o que a gente mais tem aí são pastores coaches, né? Que deixam de pregar realmente o reino de Deus, que o reino de Deus está próximo, e começa a falar o quê? O que a maioria dos coaches hoje costumam pregar, né? Que você pode tudo, você consegue, se você ter fé em você, é possível. E hoje, infelizmente, é o que está sendo pregado em muitas igrejas por aí. E as pessoas estão começando a se afastar do propósito de Deus sem ao menos perceber. É no estalar de dedo. Quando elas acordarem, já vão estar com o pezinho bem ali assim para começar o quê? A se tornar uma pessoa apostatada. Então isso é muito perigoso. E o nosso objetivo aqui é mostrar isso, né? É mostrar isso para as pessoas, é mostrar isso para os irmãos e que possamos realmente conseguir alcançar o objetivo. É plantar essa semente no coração dos irmãos. Amém. A palavra do Senhor, ela nos mostra que a apostasia é algo que vai se agravar no tempo do fim. Então, nós vemos que a palavra de Deus, ela vai nos mostrar que a apostasia, ela iria aumentar grandemente quando nós estivéssemos encaminhando para o tempo do fim. A palavra de Deus, ela vai nos falar lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, a palavra de Deus nos fala assim: ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios,
pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então a palavra ela está nos alertando que nos últimos tempos, nos últimos dias, alguns iriam apostatar da fé. E a palavra está nos dizendo que por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então a palavra do Senhor, ela já está nos dizendo o porquê que muitos estariam apostatando, porquê que muitos daqueles que foram chamados para serem filhos estariam apostatando nos últimos dias. E a palavra diz que esses que estariam se apostatando é porque eles estavam obedecendo a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. E hoje nós temos visto nos nossos dias que é grande o número de pessoas que têm ensinado a palavra de Deus, mas é grande também aqueles que estão ensinando doutrinas que não condizem com as Escrituras. Muitos estão ensinando doutrinas que não emergem da palavra. E nós, como igreja, nós temos que meditar de dia e de noite nas Escrituras, porque é delas que contém as palavras de vida eterna. E é através das Escrituras que nós, como igreja, nós vamos conhecer toda a vontade de Deus, para que assim nós não venhamos ser pegos por essas doutrinas que têm se alastrado nos nossos dias, falsos ensinos, falsas doutrinas, muitos falsos mestres têm se levantado nos nossos dias com ensinos que são ensinos de demônios. E nós estamos vendo que muitos estão se desviando da sã doutrina, estão passando a dar ouvido a espíritos enganadores, a ensinos de demônios. E nós, como igreja, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Nós precisamos meditar nas Escrituras para que nós possamos conhecer o que Deus ele tem para as nossas vidas. E assim, quando nós vermos essas doutrinas que têm surgido nesses últimos dias, que são doutrinas de espíritos enganadores, nós venhamos não cair, nós não venhamos ser pegos por essas doutrinas, porque nós estamos vendo que isso tem aumentado nos nossos dias. E a palavra nos fala que esse é um dos motivos pelo quais muitos têm caído em apostasia, por não conhecer as Escrituras e estão dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E muitos, infelizmente, têm acabado se esfriando na presença de Deus, por não conhecerem as Escrituras e acabarem sendo pegos por esses falsos ensinos que têm se multiplicado nos nossos dias. Então, nós, como igreja, nós precisamos estar vigiando e procurando nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, para que nós não venhamos ser pegos por esses falsos ensinos que têm se multiplicado nos nossos dias. Agora, vou passar aqui a palavra para o pastor Klaus, para que ele possa estar dando prosseguimento aqui ao nosso estudo. Amém, glória a Deus, né? Para você ver, ó, pouquinho que a gente começou a falar, para os irmãos perceberem, o pouquinho que a gente começou a falar do assunto, o tanto de revelações que já veio, né? E tudo relacionado para esses últimos dias, irmãos. O que nós precisamos entender é que os últimos dias passou a ser contado desde a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir do momento que o Messias veio e pisou nessa terra e subiu de volta para os céus, os últimos dias começou ali o relógio cronológico do fim, começou a ser contado. Então, muitas das vezes, o que nos faz perder e abandonar essa fé, de acordo com isso que o irmão Yuri falou, é o quê? É a perda da esperança, porque muitas vezes somos doutrinados de forma errada a prosseguir no caminho da fé cristã.
Muitas vezes a gente é doutrinado de uma maneira e a palavra está dizendo outra totalmente diferente. Então, o que nós viemos falar aqui nessa noite, vale para nós também. Aqui está falando com você alguém que, mesmo depois de ter conhecido a fé, voltou a experimentar novamente as coisas do mundo. Voltou a se sujar na lama. Então, aqui não está falando com vocês uma pessoa que é cristão a vida inteira. Eu me converti para a glória do Senhor Jesus Cristo no ano de 1999. Vai fazer 24 anos agora, perto do final do ano, que eu sirvo a esse Deus maravilhoso. Mas nesse período de 24 anos, não foi o tempo todo firme nos caminhos do Senhor. Teve deslizes, teve tropeços, mas eu percebi uma coisa hoje para a glória de Deus, que todos os tropeços foi porque, olhar para o homem, olhar para os defeitos do homem. Segundo, falsos ensinamentos e doutrinas, sabe? E terceiro, é a falta de vigilância, que isso parte de nós, porque se a gente não vigia, a gente cai. E a palavra do Senhor, o Senhor Jesus, nos alerta a estar vigilantes o tempo todo e em oração, para que a gente não venha entrar em tentação. Ó, só para mostrar para os irmãos que esse não é um assunto de agora, eu vou estar lendo um texto que está lá em Juízes. Quando o povo de Israel deixou de seguir o Senhor, e deixar de seguir ao Senhor e ir após outros deuses é o quê? É apostatar da fé. Juízes capítulo 2, do versículo 7 em diante, diz assim a palavra do Senhor. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fez a Israel, a qual ele fizera a Israel. Qual foi essa grande obra que o Senhor fez a Israel? A grande obra foi ter tirado o povo que estava cativo no Egito com braço forte, com mão poderosa, e realizou todos aqueles milagres diante dos olhos do povo. E aqui, logo após o povo ter tomado posse de Jericó, antes do povo entrar em Jericó, o que aconteceu? As águas do rio Jordão parou de fluir. E o povo viu toda essa grandeza. O povo viu a muralha de Jericó ser engolida pela terra. Então, olha só, continuando. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. Sepultaram-no no termo da sua herdade em Tinate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Vocês viram aqui, então, depois da morte de Josué, morreu também os demais irmãos que seguiram, que tinham saído com Josué, os demais servos. Mas o que aconteceu? A nova geração que surgiu já não conhecia mais o Senhor. A nova geração que surgiu já não tinha o conhecimento das obras que o Senhor tinha feito. Então, o que eu estou querendo dizer com esse texto que a gente acabou de ler aqui? Irmãos, o que levou o povo de Israel, muitas vezes, a se afastar do Senhor e a seguir após outros deuses, foi a falta da continuidade do ensino da palavra para o povo. Foi a falta da continuidade, da fidelidade com a palavra de Deus. O povo deixou de conhecer o Senhor, mas o Senhor sempre esteve no meio do povo. O povo deixou foi de ouvir a palavra, ou não quiseram mais dar atenção. Aí endureceram a sua cerviz, endureceram o seu coração e passaram a viver da sua própria maneira.
passaram a fazer o que era bom aos seus olhos e deixaram, então, de lado a palavra do Senhor, a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, e se esqueceram também das obras que ele fizera para tirá-los do Egito, para levá-los até essa terra, a qual eles tomaram posse. Entende? Então é muito importante essa questão, a gente prestar atenção no o que está sendo ensinado para as igrejas hoje, para os irmãos hoje. E a pergunta é: a igreja onde você frequenta, o corpo onde você congrega, onde você vai para prestar um culto ao Senhor, tem ensinado para você uma palavra verdadeira, pura e sem fermento? Uma palavra que te fale de um reino vindouro? Uma palavra que te ensine a buscar esse reino e não as coisas dessa terra? Porque o que a gente mais tem visto hoje em dia, no meio dessa igreja atual que nós vemos, a qual nós ainda fazemos parte, é que hoje você é convidado a ir para a igreja para receber, para sentir a presença de Deus, para receber uma bênção de Deus, quando, na verdade, você deve ir à congregação para oferecer o seu corpo como sacrifício santo, perfeito, puro e agradável a Deus. Aí, se o Senhor achar graça no seu sacrifício, ele então te abençoará. Então, nós hoje somos ensinados e somos levados a ir para a igreja. Ah, vem para a igreja que Deus tem uma bênção para você. Aí já começa o engano, irmãos. Então, preste atenção nos ensinamentos que têm sido dados. Se os ensinamentos que têm sido ministrados ao seu coração apenas fala aquilo que você gosta de ouvir e não bate de frente com o seu pecado, com o arrepender-se dos seus pecados e deixá-los de praticá-los, então tem coisa errada, irmãos. Porque nós somos convidados o tempo todo a nos arrepender dos nossos maus caminhos e se voltar para o Senhor, para que Ele então nos perdoe as nossas transgressões e nos purifique das nossas iniquidades. E a gente então se manter firme nesse caminho, livres da prática do pecado. É claro que a gente ainda vai pecar, é claro que a gente ainda vai tropeçar, mas isso quer dizer que a gente tem que permanecer pecando? Isso quer dizer que a gente tem que se manter no erro? Não. A gente tem que se arrepender e deixar. Um grande exemplo disso é que quando Jesus livra aquela mulher adúltera de ser apedrejada, ele fala para ela: onde estão os teus acusadores? Nem eu te condeno, mas vai e não peques mais. Um outro caso semelhante é o paralítico do tanque de Betesda. Quando o Senhor Jesus cura ele, logo para frente Jesus se apresenta para ele de novo e fala para ele: você agora está curado, né? Muito bem, mas agora faça o seguinte: não peques mais, para que não te suceda algo pior. Vocês estão entendendo? Então nós somos convidados o tempo todo, irmãos, a abandonar a nossa rotina de pecado. O pecado não pode ser algo rotineiro na sua vida. A prática do pecado não pode ser algo rotineiro. Desde que surgiu o nada a ver dentro da igreja, dentro dessa igreja que nós estamos conhecendo, nós estamos vendo aí desse século, desde que o nada a ver entrou, nunca mais se falou de pecado da igreja. Sabe? E nós somos convidados a nos arrepender do nosso pecado o tempo todo. Olha só o que diz aqui, ó, só para eu poder encerrar o raciocínio. Em Jeremias, capítulo 2, verso 19, ó. A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê, que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos Exércitos. Então, se abandonarmos ao Senhor e deixarmos de temer o seu santo nome, então a gente está correndo um grande risco de já estar apostatando da fé. Amém. Meus irmãos, nós estamos vendo que a apostasia, embora nos últimos dias ela vai se intensificar,
ela vai aumentar cada vez mais quando nós estamos caminhando para o tempo do fim. A palavra nos diz que isso iria aumentar. Nós podemos ver na palavra, conforme o próprio pastor Klaus nos disse, que a apostasia não é algo de agora. Nós vemos na palavra, logo lá no início, o povo de Israel, eles já entraram em apostasia. E nós temos que usar esses exemplos que a palavra nos deixa registrado para nos alertar e para que nós, como igreja, hoje, não venhamos cometer o mesmo erro que o povo de Israel ele cometeu no passado. Nós estamos vendo na palavra, a palavra nos ensinando o que nós não devemos fazer para cometer o mesmo erro que o povo de Israel ele cometeu no passado. E como o pastor Klaus aqui falou, nós não podemos viver uma vida pecando deliberadamente, porque o pecado é o que vai nos levar para a apostasia. Porque quando a gente começa a pecar e insistir tendo uma vida de pecado, nós estamos correndo e caminhando para a apostasia. E nós temos que ter a consciência que nós, como igreja, nós somos eleitos para um propósito. Quando Deus ele nos escolheu antes da fundação do mundo, ele nos escolheu com o propósito de sermos conforme a imagem de Jesus. E para que hoje a igreja ela possa se dizer cristã, para que hoje nós, como igreja, podemos nos dizer que somos cristãos, nós temos que ter uma vida conforme a imagem de Jesus. Porque nós fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis, para termos uma vida em santificação do Espírito. E como que nós vamos ter uma vida conforme a imagem de Jesus se nós vivermos pecando deliberadamente? Nós não podemos viver uma vida de pecado. Nós somos falhos, nós somos imperfeitos, nós pecamos, porém não vivemos no pecado. Há uma diferença. E quando o cristão ele começa a pecar e viver uma vida de pecado, ela acaba se tornando uma pessoa insensível. Ela acaba perdendo o temor a Deus. E como a palavra nos ensina, nós precisamos vigiar. Nós precisamos vigiar em todo o tempo, para que nós não venhamos cair em tentação, para que nós não venhamos perder a nossa fé, para que nós não venhamos nos desanimar. E a palavra, ela nos ensina como nós devemos fazer isso. Basta apenas nós, como igreja, nós meditarmos em sua palavra, porque todos os exemplos estão contidos na palavra. E nós, hoje, precisamos usar esses exemplos que aconteceram lá no passado com o povo de Israel, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros. Porque nós precisamos perseverar até o fim. Nós fomos eleitos para esse propósito, de sermos reis e sacerdotes, para reinar com Cristo nesse reino vindouro que será implantado aqui na terra. Mas para isso, nós precisamos perseverar até o fim. Nós não podemos viver uma vida longe de Deus, longe do Senhor, longe dos seus ensinamentos, uma vida de pecado, porque isso nós corremos grande risco de nos apostatarmos. Aqui também nós temos que falar que há uma diferença daquele que se encontra afastado do Senhor, daquele que veio a se desviar em algum momento da sua caminhada com Cristo, ele se afastou do Senhor, e daquele que é um apóstata. Porque aquele que está desviado, às vezes, ele ainda não perdeu a fé em Deus, ele está fraco espiritualmente, ele não consegue ter forças para voltar para a presença do Senhor. Então, mas ainda o Senhor, através do seu Espírito, ainda incomoda ele, dizendo que ele precisa se arrepender, dizendo que ele precisa voltar para o caminho do Senhor, voltar para a sua presença e buscar ter uma vida de obediência à sua palavra, voltar a ter comunhão com o Pai, voltar a ter uma vida de santificação em espírito. O Espírito ainda incomoda
para aquele que está afastado, para aquele que está desviado da presença do Senhor. Ao contrário daquele que já entrou em apostasia. Porque, como a palavra nos ensina, depois que aquele que uma vez foi iluminado pela palavra de Deus, aquele que foi alcançado e recebeu o Espírito para fazer morada na sua vida, se ele cair em apostasia, ele não se arrepende mais. Porque aquele que recebeu o Espírito e foi iluminado verdadeiramente pelo Evangelho e provou do dom celestial e as riquezas do mundo vindouro, como nos diz lá em Hebreus 6, a palavra fala que é impossível que eles venham ser iluminados de novo. Então, nós vemos que é algo muito sério a apostasia, porque se a pessoa foi chamada para esse propósito de ser filho de Deus, para ser rei e sacerdote, para reinar com Jesus no seu reino, e ela se desvia, e ela cai em apostasia, se ela caiu em apostasia, ela já não vai mais se arrepender, porque ela se torna insensível, ela começa a blasfemar contra o Senhor. Então, não consegue mais se arrepender, como a palavra nos ensina. Então, aqui é um alerta para nós, a igreja do Senhor, para você que pode estar afastado do Senhor, você está vivendo num caminho muito perigoso. Se você está afastado do Senhor, mas você foi um eleito para ser conforme a imagem de Jesus, se você tem consciência ainda que você está errado e que você precisa se arrepender e voltar para o caminho do Senhor, a viver uma vida de comunhão com Deus, se arrependa enquanto ainda há tempo, enquanto ainda você não entrou na apostasia. Porque se você continuar nesse caminho perigoso, esse caminho vai te levar, infelizmente, para a apostasia. E se você entrar na apostasia, aí você não vai ser mais capaz de se arrepender. Mas, por enquanto, que nós ainda temos essa oportunidade, que o Espírito ainda nos incomoda a nós mudarmos de vida e nos arrependermos para voltarmos ao Pai, ainda há tempo. Então, nós deixamos aqui essa mensagem para você, meu irmão, para você, minha irmã, que está ouvindo essa mensagem aqui, e que se você está afastado dos caminhos do Senhor, o Senhor está te dizendo nessa noite para se voltar para a presença de Deus, porque ainda há tempo, Ele te ama. Se você se arrepender com sinceridade, o Senhor ainda vai restaurar essa aliança que foi abalada. O Senhor ainda vai te dar a oportunidade de você ter uma nova vida, de se arrepender, se acertar na presença do Senhor, para continuar caminhando na presença do Senhor e poder cumprir esse propósito que Deus ele tem para a sua vida antes da fundação do mundo, porque Ele te elegeu, Ele te escolheu e Ele te predestinou para você ser filho de Deus. Então, que você possa valorizar essa escolha que Deus te fez. E se você está afastado dos caminhos do Senhor, se arrependa e volte para a presença do Senhor. Comece a andar junto com os irmãos, a congregar, a meditar na sua palavra, que Deus ele vai restaurar a sua vida e você vai viver grandes e maravilhosas experiências na presença do Senhor. Amém. Olha, pegando um gancho nisso que o senhor está falando, irmão Yuri, olha só que interessante o que a palavra fala para nós, ó. Hebreus 3:12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Aí eu vou ler o 13 agora também. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Olha que maravilha. Olha agora o que Hebreus 10:38 está dizendo. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Tá vendo? Como que se encaixa nisso que o senhor estava falando agora? Então, o que muitas vezes nos faz e nos afasta de Deus
é um coração mau que se tornou mal e infiel. Às vezes, quando nós começamos a fé, a gente começa a todo vapor. Mas o diabo, ele não quer que você continue a todo vapor. Então, muitas vezes, ele usa os infiéis dentro do meio do povo para te fazer retroceder, para te fazer voltar atrás, para nos fazer voltar atrás, para nos esfriar daquele amor que a gente está tendo de fazer a obra, de estar ali presente, sabe? Aí isso vai fazendo o quê? Vai fazendo o nosso coração se tornar um coração endurecido e a infidelidade vai passando a entrar e tomar conta da nossa vida. Porque a gente vai passando, já que esse povo que está aqui há mais tempo que eu faz essas coisas, então eu acho que eu posso fazer também, porque eles falam que estão salvos, então eu também vou estar. Mas aquele que retrocede, Deus não tem prazer nele. A alma do Senhor não tem prazer nele. Amém. É isso mesmo, pastor Klaus. Irmão Jair? Como diz o pastor, vamos pegar um gancho, né? Só que eu separei um texto aqui de Irineu de Leão, né? Que foi discípulo de Policarpo, que por sua vez foi discípulo do apóstolo João, se eu não estiver enganado. E o que ele escreveu aqui encaixa perfeitamente no que os irmãos estão falando, que é a falta do amor, a falta de comunhão, só que aí vai gerar uma consequência. Olha o que ele escreveu no livro 5, na página 592. E a todos os que guardam o seu amor, oferece a sua comunhão. A comunhão de Deus é vida, é luz, é gozo de bens que vêm de Deus. Para aqueles, porém, que por sua própria vontade se afastam dele, confirma a separação que escolheram. A separação de Deus é o quê? É a morte. A separação da luz são as trevas. E a perda de todos os bens que vêm de Deus. O que, portanto, pela sua apostasia, perderam tudo o que acabamos de dizer, sendo privado de todos os bens. Deus não, desde o princípio, não teve a intenção de puni-los, mas o castigo veio como consequência da privação de todos os bens. Que bens é esse? É o reino. O maior bem que Deus nos concedeu, além do seu próprio Filho ter morrido na cruz, é o selo do Espírito. É o selo do Espírito Santo que o apóstolo Paulo fala sobre isso. E ao nós desprezarmos isso, esse bem valioso, a gente acaba o quê? Se apostatando. E é o que ele disse aqui. Deus não quer castigar. Deus não quer nos castigar. Mas se porventura nós viermos a nos apostatar, essa é a punição, essa é a consequência daquele que rejeita um bem que foi dado antes da fundação do mundo. Cristo, o Espírito, o reino. Porque se a gente for começar a enumerar os bens que Deus tem, né, guardado para os seus filhos, para a sua igreja, tem coisas que a gente não consegue nem mensurar. A gente não consegue nem fazer ideia do que tem preparado, do que Deus tem preparado para cada um de nós. Mas, como os irmãos acabaram de dizer, se nós não sondarmos, se nós não vigiarmos e se começarmos a arrumar pretexto, esse é o problema de muita gente hoje, são os pretextos. Eu não tenho tempo, né? Não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, estou ocupado no momento, depois eu vejo. Os pretextos, as desculpas, são muitas. Mas, como está escrito, tudo já está determinado para Deus. Para aqueles que estiverem na luz, vão receber aquilo que está preparado para eles. Mas aqueles que preferirem andar em trevas, vai receber aquilo que também já está preparado para eles. Não porque Deus quer, mas porque eles escolheram. Então a pessoa, isso parte da pessoa, isso parte de cada um de nós. Se a pessoa se apostatou, é porque simplesmente ela quis, partiu dela.
Não partiu de mais ninguém, partiu dela. Porque provação, tentação, é o que os irmãos disseram aqui. Existem várias coisas hoje no mundo evangélico, no espiritual, na igreja, que afasta as pessoas de Cristo, sem elas perceberem. É muito engano, é muita heresia, né? É falso profeta, é falso ensino, são inúmeras coisas, mas isso não pode ser pretexto para a gente sair da luz e entrar nas trevas. Amém. Então, irmãos, nós estamos vendo que é algo muito sério esse tema sobre a apostasia. É um tema muito relevante e o Senhor ele tem uma preocupação com a sua igreja, para que nós não venhamos a cair nesse grande perigo que é a apostasia. Conforme aqui o pastor Klaus ele falou, o Senhor ele não se agrada daquele que retrocede. E o Senhor ele nos elegeu para sermos semelhante, para sermos conforme o Senhor Jesus. Por isso que nós somos cristãos, porque nós queremos ser como Cristo. Nós buscamos ser como Cristo. E no dia do arrebatamento da igreja, quando a igreja ela for arrebatada, nós seremos um com Cristo, seremos um com Ele. E aí o Cristo estará formado, Jesus o cabeça e o corpo a sua igreja. Então nós fomos chamados e eleitos por Deus para esse propósito. E o Senhor, na nossa caminhada, ele vai nos conceder todos os recursos para que nós venhamos a permanecer firmes durante toda a nossa caminhada. Como o irmão Jair aqui falou, nós temos que vigiar, porque a gente sabe que o adversário ele vai querer intentar para abalar a nossa fé, para nos desanimar. O adversário ele vai querer com que nós venhamos a entrar em apostasia. Mas nós temos que crer que maior é aquilo que está em nós do que está no mundo. E o Senhor, ele vai nos conceder todos os recursos para que nós venhamos permanecer firmes na sua presença até o dia da nossa reunião com ele. E a palavra de Deus, ela nos fala, olha como o assunto é muito sério, irmãos. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20, a palavra fala assim: portanto, se, depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Então, nós estamos vendo na palavra que esse é um assunto muito sério. Quando nós fomos eleitos para esse propósito de sermos conforme a imagem de Jesus, para sermos reis e sacerdotes, se nós nos desviarmos da sua presença, se nós escolhermos nos afastar dos caminhos do Senhor e correndo o risco de entrar nesse caminho da apostasia, nós estamos vendo que o nosso último estado, ele se torna pior do que o primeiro, porque nós fomos iluminados pelo conhecimento do Evangelho, porque nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, porque nós fizemos uma aliança com Ele. E a partir desse momento, o Espírito Santo ele veio fazer morada em nós. Nós recebemos o Espírito de Cristo. Então, o Espírito Santo de Deus, ele faz morada em nós e nos revela e nos dá todo o entendimento da sua palavra e do Evangelho. E se a gente se desviar, esse último estado nosso vai ser pior do que o primeiro. Então, a responsabilidade, ela aumenta sobre nós, daqueles que fomos chamados para sermos filhos, daqueles que receberam o Espírito, a nossa responsabilidade ela é muito maior, porque nós temos que perseverar até o fim para cumprir esse propósito, a qual Deus ele nos elegeu
antes da fundação do mundo. Aleluia. E o Senhor, ele vai nos dar todas as orientações na sua palavra para que nós venhamos a se manter firme na presença do Senhor. Porque, ao contrário do que muitos falam por aí, a fé ela pode ser perdida. Essa doutrina que existe por aí, que alguns ensinam, que uma vez salvo, salvo para sempre, isso não é bíblico. Toda a palavra nos mostra que nós temos que vigiar. A palavra nos exorta a sermos vigilantes, a nós orarmos em todo o tempo, a nós meditarmos na sua palavra de dia e de noite. Então, a palavra nos mostra que a fé, ela pode ser perdida. Mas da mesma forma que a fé ela pode ser perdida, a palavra de Deus nos ensina a guardar a fé. Ela nos ensina. O apóstolo Paulo, ele fala lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo, ele fala: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele caminhou, depois que ele conheceu Jesus, que ele teve um encontro em que Jesus mudou a sua vida, e ele passou a ser um ministro de Deus, a pregar o evangelho, ele percorreu a sua carreira na presença do Senhor até o fim e não perdeu a fé. Ele guardou a fé em todo o seu processo da sua caminhada. E nós vamos ver em vários textos que nós podíamos mencionar aqui, que o Senhor nos exorta a permanecermos firmes na sua palavra. Atos capítulo 14, versículo 22, a palavra fala assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, nós vemos essa passagem aqui que Paulo e Barnabé, eles exortavam os discípulos a permanecerem firmes na fé. Então, a palavra está nos mostrando que nós, depois que nós recebemos o chamado do Senhor Jesus para termos uma vida de obediência à sua palavra, para termos uma vida de reis e sacerdotes, de uma vida conforme a imagem de Jesus, nós precisamos permanecer firmes na presença do Senhor até o fim, para que nós não venhamos perder a nossa fé, porque a palavra nos mostra, a fé, ela é algo que pode se perder, mas o Senhor, na sua palavra, tem nos ensinado a sermos vigilantes, a perseverarmos até o fim, para que nós venhamos permanecer com aquilo que o Senhor nos deu. A fé, que é um dom de Deus. Nós recebemos a fé, porque, como a palavra nos diz, a fé é dos eleitos. Então, aqueles que o Senhor elegeu antes da fundação do mundo, o Senhor nos chamou para esse propósito maravilhoso de termos uma vida de obediência à sua palavra. Então, nessa noite aqui, o Senhor está nos alertando, ele está fortalecendo e renovando a nossa fé, para que nós possamos prosseguir nesse chamado, para que nós venhamos a confirmar a nossa eleição, a nossa vocação de termos uma vida de obediência à sua palavra. E nessa noite aqui, o Senhor, ele quer fazer que com cada um de nós possamos permanecer firmes e tenhamos a nossa fé renovada na presença do Senhor nosso Deus. Passar aqui a palavra para o pastor Klaus. Pode falar, pastor. O irmão Jair sinalizou ali. Pode falar aí, irmão Jair. É só um adentro só. A gente está falando sobre isso, né, desse assunto, só que hoje a gente pode falar que a gente está fazendo, né, hoje para todos os irmãos, para todos os cristãos, hoje a gente pode falar que hoje é um curso preparatório, porque com a chegada, que é o assunto que nós não iremos adentrar hoje, né? Mas Paulo fala que com a chegada do anticristo, aí sim, a apostasia, ela vai entrar no seu ápice. Ela vai vir com força total. Mas para nós não cairmos em apostasia, quando o homem vil vier, quando o homem da perdição vier, é hoje o dia de nós nos prepararmos. A gente tem que se aprofundar, conhecer a palavra, a vontade
vontade, o propósito de Deus é hoje. A gente não pode deixar para amanhã. E hoje o que acontece é que muitas pessoas estão deixando para amanhã. Amanhã eu vejo, amanhã eu busco, amanhã eu vou lá na igreja, amanhã eu vejo esse vídeo, amanhã eu leio esse texto. E esse amanhã nunca chega. Hoje é o tempo de nós nos prepararmos. O tempo é hoje. Tá vendo? Quanta coisa, quanta grandeza, né? Quanta profundidade, né? Irmãos, é só a gente se atentar um pouquinho para a palavra, irmãos. O problema nosso é que muitas vezes nos acomodamos, entramos num estágio de conforto e nos alimentamos apenas da palavra que é pregada em cima dos púlpitos. E uma das grandes causas que vai provocar no futuro uma grande apostasia no meio do povo de Deus se chama falsas doutrinas, falsos mestres, falsos pastores. E esses, o próprio Senhor Jesus já falou deles para nós. Jesus falou, o apóstolo Paulo também advertiu que nos últimos dias se levantaria falsos mestres, falsos pastores, e enganaria muitos, até mesmo os escolhidos seriam enganados, né? Então, assim, mas vai enganar quem? Vai enganar quem está com pouco azeite. Vai enganar aquela parte da virgem que não tem azeite suficiente para poder passar a noite, quando o noivo for anunciado. Mas tem virgens com azeite, que também serão despertadas. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, irmãos, não é porque nós somos melhor, não é porque nós nos colocamos em um patamar de santidade, não. Nós estamos fazendo o que a palavra nos direciona a estar fazendo, que é exortando-nos uns aos outros, para que a gente não seja endurecido pelo engano do pecado. Sabe? Irmãos, é muito séria essa questão de falsos mestres, falsos pastores. Eu fiz uma anotação aqui, que uma das maiores armas que o nosso adversário tem usado nesses últimos dias, irmãos, é para o esfriamento da fé cristã, e seu abandono se chama falsas doutrinas, que eu acabei de falar, falsos mestres, falsos pastores. Uma grande falta de oração e da leitura da palavra também tem contribuído, irmãos, para esse esfriamento e abandono da fé. Às vezes você pensa assim, eu oro, Deus não atende a minha oração. Eu clamo, eu busco, mas, irmãos, pedis e não recebeis, por não saberem pedir, porque pedis mal. Muitas vezes, nós queremos o venha a nós o vosso reino, da parte do Pai, mas o seja feita a tua vontade, a gente não está preparado para falar, porque a vontade de Deus não é a nossa. A palavra do Senhor fala lá em Isaías que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. E os seus caminhos muito mais elevados que os nossos caminhos. Então nós temos que atentar primeiro para a vontade de Deus. Pai, qual é a sua vontade? Pai, eu preciso disso aqui, mas se for da tua vontade, seja feita conforme ela. Irmãos, nós temos o exemplo do nosso Senhor Jesus, que na oração do Getsêmani, com o suor se transformando em gotas de sangue, ele orando, pedindo ao Pai, Pai, aparta de mim esse cálice. Aí a gente vê o nosso Senhor virando para o Pai e falando, mas Pai, todavia, seja feita a tua vontade. Então, o que muitas vezes nos afasta de Deus é o querer só o venha a nós. Aí a gente acaba seguindo falsos mestres. A gente acaba trazendo para nós o que o apóstolo Paulo nos adverte em uma de suas cartas. Eu estou com a referência aqui, eu vou chegar lá, em que ele fala que nos últimos dias muitos ajuntariam para si pessoas que
massagearia seu ego. De maneira que ajudaria até com mexer nos ouvidos, porque aquilo ali que aquela pessoa está falando se encaixa em mim. O Deus que está sendo pregado naquela igreja ali é o Deus que eu preciso. É o Deus que me dá tudo. É o Deus que vai me dar minha casa, é o Deus que vai me dar meu carro, é o Deus que vai me dar saúde, é o Deus que vai me dar prosperidade. Mas o Senhor Jesus, ele veio e se apresentou para nós como Deus, como Cordeiro de Deus, como o ser humano que renunciou. Ele abriu mão. Ele se absteve de tudo isso. E se fosse necessário ter as coisas dessa terra, ele teria aceitado aquele jovem rico com toda a sua riqueza, irmãos. Ele não teria falado para aquele jovem rico, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres. Aí você vai ter um tesouro no céu. Aí você pode me seguir. Caso contrário, com a sua riqueza, com as coisas que estão ocupando um grande espaço no seu coração, não vai dar para você seguir, porque é impossível servir a dois senhores. Aí, irmãos, a gente vê em Mateus capítulo 24, o verso 4 e o verso 5, Jesus adverte que ninguém viesse nos enganar, porque ia surgir enganadores. Ninguém vos engane, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Porque nos últimos dias viriam falsos mestres, falsos pastores em seu nome. Sabe? Chegariam a dizer que era o próprio Cristo. Jesus fala. Vou deixar a referência para você ler depois. Mateus capítulo 24, versículo 4 e 5. Jesus fala para a gente ter cuidado com esses que se levantariam nos últimos dias. E quais eram os últimos dias? A partir do momento da subida do nosso Senhor Jesus Cristo, deu-se início os últimos dias. A partir do momento da descida do Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, que nos revestiu de poder e autoridade, deu-se início os últimos dias. O relógio cronológico do fim, como eu falei no começo. Em Mateus capítulo 24, versículo 10 e 12, diz assim, que muitos iriam se escandalizar. Por causa de quê? Ficar escandalizados por causa dessas coisas levianas que têm acontecido no meio do povo que se chama cristão, da mesma forma que acontecia no meio do povo de Israel. No começo eu falei que ia ler Juízes capítulo 2, do verso 7 ao 17, mas eu não li todo para não ficar extenso. Mas depois você pode pegar a tua Bíblia e abrir e ler o que o povo de Israel fez logo depois da morte de Josué, logo depois da morte dos patriarcas. Eles seguiram a sua própria maneira de viver e seguiram após outros deuses. E a mesma coisa tem acontecido ultimamente. Nós estamos deixando a sã doutrina, a doutrina dos apóstolos, que é o fundamento, que é o alicerce, a base da igreja, acima da pedra fundamental que é Cristo. Estamos deixando essas doutrinas para seguir doutrinas desses homens de agora. Vê que nesses dias tem surgido pessoas que estão pregando até sobre telefone. E tem arrastado multidões atrás. Aí, quando chegar a perseguição, quando chegar a angústia, a espada, a fome, a nudez, não vai ter azeite suficiente para resistir. E que o amor, Jesus fala lá em Mateus 24:12, que nos últimos dias o amor se esfriaria. O amor ágape. Não está falando do amor do mundo, porque o mundo não conhece o amor. Mas nós aqui estamos falando para pessoas, chamando a atenção de cristãos, que conhecem o amor de Deus, que estava debaixo ou ainda está debaixo do amor de Deus, mas tem sentido essa frieza espiritual tomar conta de si. Nós estamos falando para nós também. Que o amor de muitos esfriaria. O amor pelo quê? Pela sã doutrina, pela palavra, pela água. Irmãos, se você não está conseguindo ver o reino de Deus, que está próximo,
Nós que nascemos de novo, vemos esse reino espiritualmente. Nós que nascemos da água e do Espírito ganhamos o direito de entrar nesse reino. Mas se você não está conseguindo ver esse reino, irmão, é sinal que você ainda não nasceu de novo. Então aqui está a nossa exortação. Para que você se aprume e nasça de novo da palavra de Deus, que é a água. Jesus Cristo, eu sou a água viva. Ele é a água, porque ele é o verbo de Deus. Aleluia. Passar para o irmão Yuri. Glória a Deus. Mas então, pastor Klaus, é isso mesmo. Esse capítulo 24 de Mateus, ele é muito interessante porque nele o Senhor Jesus ele faz toda uma cronologia dos acontecimentos que devem acontecer antes da sua vinda. E nós temos visto essa passagem aí que o Senhor falou, de Mateus 24, mostrando que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Isso é exatamente a apostasia dos últimos dias, que a palavra nos fala que nos últimos dias, esses que estariam se apostatando, e a palavra nos mostra que quando o Senhor estiver para voltar, vai haver uma grande apostasia, conforme nos é mencionado lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que fala que acerca da vinda do Senhor Jesus e da nossa reunião com ele, a palavra ali, Paulo escreve que esse dia da nossa reunião com o Senhor Jesus, ou seja, o arrebatamento da igreja, isso não acontece sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo. Então nós estamos vendo que esse tema, ele é muito atual, porque nós sabemos que nós estamos caminhando para o fim. Porque as coisas que têm acontecido ao nosso redor, os sinais que nós temos visto na palavra de Deus, nos mostra que nós estamos caminhando realmente para o fim dos tempos e para a chegada da última semana de Daniel. Então, essa grande apostasia, ela tende a aumentar, porque o Senhor Jesus está falando aqui em Mateus capítulo 24 que isso vai acontecer antes da sua vinda. Então, a apostasia, ela é um sinal de que Jesus está próximo da sua vinda, que Jesus está próximo para vir arrebatar a sua igreja, para estabelecer o seu reino, o seu reinado de justiça e paz. Então, o Senhor, ele quer que nós venhamos a estar acordados, a estarmos despertos para aquilo que a sua palavra está nos alertando, para que nós não venhamos correr esse risco de entrar na apostasia, porque nós já estamos caminhando para o fim e nós precisamos guardar essa fé que foi confiada a nós. Assim como Paulo ele completou a carreira e guardou a fé, nós precisamos guardar a fé. E nós aqui já estamos partindo já para o encerramento aqui dessa live, desse estudo, e o Senhor, ele tem requerido da sua igreja se manter firme até o fim. E o Senhor, na sua palavra, ele vai nos dizer o que nós devemos fazer para permanecermos firmes na sua presença. Como eu já falei até aqui hoje, o Senhor tem dado todos os recursos para que nós venhamos a guardar a fé. E lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, o Senhor, ele vai falar algo que nós, como igreja, devemos colocar em prática na nossa vida para que nós venhamos guardar essa fé, a qual Deus ele tem confiado a nós. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, nos diz assim: expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa,
porque tem a promessa da vida que agora é e dada a que há de ser. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então a palavra está nos mostrando que nós, como igreja, nós temos que se alimentar da palavra da fé. Nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. Nós temos que buscar o Senhor na leitura da sua palavra, porque conhecendo a palavra, o Senhor vai nos dar todo o conhecimento para que nós não venhamos a cair nessas heresias, nessas fábulas desses últimos dias que têm surgido no meio cristão. Se nós não nos dedicarmos tempo de estudo da palavra, se nós não estudarmos e orarmos a Deus pedindo para que Ele nos venha esclarecer a sua palavra pelo seu Espírito, nós iremos correr o risco de cair nessas fábulas profanas, nesses ensinos, nessas heresias que têm se aumentado nos últimos dias, porque, como nós falamos aqui, tudo isso são sinais do tempo do fim. Muitos falsos mestres estariam surgindo nos últimos dias. Então, nós, como igreja, como corpo de Cristo, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, porque fazendo isso, aquela promessa que Deus nos fez antes da fundação do mundo, de nós participarmos do seu reino e termos o privilégio de reinarmos com ele, nós conseguiremos tomar posse desse reino maravilhoso e poderemos reinar com ele. Então, eu deixo aqui no final dessa live essas palavras para que cada um de nós venhamos a permanecer firmes na presença do Senhor, firmes e constantes, sempre abundantes na obra de Deus, em todo tempo, falando das riquezas do mundo vindouro, falando do evangelho do reino, testemunhando da sua palavra, testemunhando do seu reino, para que assim essa fé que foi nos dada, nós possamos guardá-la até aquele dia maravilhoso que nós iremos nos encontrar com o Senhor Jesus. Então, eu deixo aqui essa orientação para cada um de nós, a começar por mim, para os irmãos aqui, cada um dos irmãos que estão ouvindo este ensino dessa live nessa noite, que nós possamos entender isso, que precisamos nos alimentar da sã doutrina, da palavra de Deus. Nós, como cristãos, como servos de Deus, como igreja do Senhor, precisamos estudar as Escrituras, precisamos deixar tempo na nossa vida para buscar o Senhor e meditar na sua palavra. Irmãos, eu gostaria de ler um texto que está lá em Daniel, capítulo 11, a partir do verso 28. Diz assim: então o homem vil tornará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança, e ele fará o que lhe aprouver e tornará para sua terra. No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez como foi na primeira. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhes causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver. E tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. E aos violadores da aliança, ele, com lisonjas, perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Irmãos, Paulo, ao ele falar do anticristo, ele se baseou também no livro de Daniel. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui nesse texto, o profeta Daniel, lá naquele tempo, ele já viu que no nosso tempo e também no futuro, quando a grande apostasia começar a acontecer, quando o anticristo se levantar, muitos que hoje firmaram uma aliança com Cristo, lá no final, quando começar a grande apostasia, esses mesmos vão quebrar essa aliança. Então isso já é um alerta.
Paulo já vem alertando muito sobre isso. Esse estudo de hoje é para, primeiramente, como o irmão Yuri disse, é para eu ficar alerta, é para nós ficarmos alerta, para nós não sermos futuramente ser um desses violadores da aliança. Que aliança é essa? É o compromisso que eu fiz com Cristo. A partir do momento que eu aceitei o evangelho dele, eu não posso virar as costas. Continuando aqui com o Irineu de Leão, ele fala que quando vier o anticristo, ele vai trazer toda a iniquidade, todo o poder do engano e todo o poder da apostasia. Irmãos, se realmente nós não estivermos preparados e alicerçados na palavra de Deus, é o que Cristo disse, né? Até mesmo os próprios escolhidos serão enganados. Então, isso é um alerta para cada um de nós. Muitas pessoas hoje desprezam o estudo da palavra de Deus, mas temos que ser diligentes, continuar estudando com muita oração. E eu acho assim que é uma pitadinha que realmente dá o sabor, né? Com amor, que é o que está faltando demais hoje na igreja. É o amor, o verdadeiro amor, o amor ágape, né? Que o pastor Klaus falou. Está faltando esse amor. Esse amor, ele cada dia que passa, cada ano que passa e cada vez que nos aproximamos do fim, esse amor, ele está esfriando. Mas eu não posso permitir que esse amor, ele se esfrie dentro do meu coração. É isso que não pode acontecer. E que a gente não permita que isso aconteça no coração da igreja. Que possamos ser diligentes, fiéis, verdadeiros seguidores, conservadores da aliança que firmamos com Cristo. Amém. Glória a Deus. Isso mesmo, irmão Jair. Essa palavra aqui para o pastor Klaus, para suas considerações finais aqui nessa live, que já está se encaminhando para o final. O tempo passa rápido demais, é muito bom estar falando acerca do reino de Deus, falando da sua palavra. Não há nada melhor do que falar das coisas do Senhor, mas o tempo passa muito rápido, né? Então, vou passar aqui a palavra para o pastor Klaus para as suas considerações finais. É interessante o que está acontecendo ultimamente com a gente aqui, é que a gente ainda tem vivido a festa do Pentecoste. O Espírito ainda está sendo derramado. E antes da festa do Pentecoste, a gente viu Páscoa e Ázimos. Então, o que está acontecendo aqui hoje? É a festa dos pães ázimos, irmãos. O fermento está sendo tirado. Nós estamos sendo convidados aqui pela palavra hoje a remover o fermento do nosso meio, sabe? Porque igual os irmãos estão falando, ensinaram aqui, o irmão Jair trouxe um texto lá da patrística, né, do nosso amado querido irmão Irineu de Leão, que um dia nós nos encontraremos e daremos um abraço bem forte, sabe? Ele trouxe um texto interessante e pertinente lá da patrística, está mostrando para nós que esse assunto ele é atual, porque nós estamos vivendo os últimos dias da igreja. E a iniquidade está se multiplicando dia após dia. Só que a fé, ela tem que ter obras. E quais são as obras que essa fé vai produzir no seu coração? É a prática da palavra, irmãos. Nós temos que ver essa palavra, aprender essa palavra, estudar essa palavra e praticar a palavra. E praticar essa palavra, querido, não é você falar, então eu tenho que sair pregando para todo mundo. Não! Primeira coisa que tem que acontecer são os frutos de justiça se manifestarem na sua vida. Porque se o metanoia, se a transformação não partir de dentro de você, não adianta você ser o melhor pregador da palavra. Você vai ser apenas uma pedra usada por Deus, mas depois vai ser descartada. Vai ser lançada fora, porque uma pedra não tem vida. E Deus chama pessoas para terem vida, para serem apóstolos da vida, e não de morte.
O Senhor Jesus disse para os fariseus, olha, dessas pedras Deus pode levantar filhos a Abraão. Então, irmãos, eu quero encerrar essa noite deixando versículos, continuando com o pensamento dos meus irmãos. E eu vou tentar ser rápido. Lucas 8:13, a gente vê lá a parábola do semeador. E o que a gente vê? Se a gente tiver um coração superficial para com a palavra de Deus e seu propósito, não suportaremos as provações que virão, irmãos. Muitos apostatarão da fé por causa de doutrinas, falsas doutrinas. E uma das grandes falsas doutrinas que tem disseminado no nosso meio se chama dispensacionalismo. A doutrina do escapismo. A doutrina de um falso arrebatamento secreto. A palavra nunca falou de 2 vindas do Senhor, de 3 vindas do Senhor. Tem irmãos que ensinam aí que Jesus, antes do fim da grande tribulação, ainda vai vir 3 vezes para colher o trigo, a cevada e a uva. Sabe? Irmãos, foge desse engano, irmãos. Se os nossos irmãos, se os nossos primeiros irmãos sofreram tribulação, sofreram perseguição, uns foram crucificados, outros transpassados à espada, outros decapitados, outros morreram de flechas, queimados, devorados por leão. Se eles que foram a primeira igreja, não havia fermento igual há hoje no nosso meio, no meio deles, e eles passaram pelo que passaram, por que nós seremos privados disso? No momento em que Deus vai estar tirando o seu remanescente da terra, separando o joio do trigo, conosco não vai ser diferente, irmãos. A igreja será provada como sal e com fogo, porque é desses que vai sair os verdadeiros cristãos, verdadeiros, a igreja eleita, aqueles que serão glorificados para reinar com Cristo. Então, não podemos ter um coração superficial. Segundo, devemos ter cuidado com homens que ensinam outras doutrinas, supondo que a piedade é fonte de lucro. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 ao 5. Há muitos no nosso meio, usando a palavra, falando aquilo que você quer ouvir, igual uma cartomante ou uma leitora de mão. Pega a sua mão, lê e fala tudo o que você quer ouvir, mas não fala a verdade, que você está em pecado, que se você permanecer na prática do pecado, você vai definhar, você não vai entrar no reino, vai ficar de fora, vai ser lançado para as trevas exteriores. Então, toma cuidado com esses, o apóstolo Paulo está advertindo a Timóteo. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 ao 15, a gente deve ter cuidado com homens que se deixam ser usados por Satanás, que trazem falsos ensinos para o meio do corpo de Cristo. Parecem ovelhas, mas são bodes. A gente vê ali que o diabo ele se transforma em anjo de luz. E ele não brinca de ser diabo. Ele não brinca de ser quem ele é. E a maior vontade dele, ele tem vencido isso. Ele tem usado essas pessoas que se dizem de Deus, mas não são, irmãos. Então fiquem atentos a esses ensinamentos. Fiquem atentos. Romanos capítulo 16, versículo 17 e 19. O apóstolo Paulo fala que falsos mestres não servem a Cristo. Falsos mestres surgiriam no meio da igreja para tomar cuidado. Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, 3, falsos profetas que pregam mentiras surgiriam, sabe? 1 Timóteo, o irmão Yuri já leu, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, nos últimos dias, muitos, se apostatariam da fé, por darem ouvidos a espíritos enganadores.
Romanos, capítulo 8, versículo 5 ao 11. Para você, irmão, parar com a prática do pecado. Não tem pecadinho. Tudo é pecado. E te esfria, te afasta do Altíssimo. Te afasta do reino. Te leva para longe da verdade. E quando pensa que não, você já está atolado até o pescoço de barro. E nós, para a glória de Deus, aqui nessa noite, estamos te mostrando a palavra e te jogando uma corda para que você segure nela e saia desse poço. E Cristo vai lavar você. Cristo vai purificar você. Ele vai regenerar você. Em nome de Jesus. Não se deixe ser enganado, irmãos, por essas doutrinas que têm surgido aí. Evangelho coach, Jesus nunca pregou o coach. Teologia da prosperidade, Jesus nunca falou que você deve buscar ser rico. Jesus falou, busque ser rico para com Deus. Busca primeiro o reino do céu e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas qual é o contexto de todas essas coisas? É o comer, é o vestir, sabe? É o beber, é o dormir, sabe? Deus, o Senhor Jesus falou que essas coisas nos seriam acrescentadas porque são necessárias para nos mantermos vivos e firmes no caminho do Senhor. Ah, pastor, mas o justo diz a palavra que vai comer o melhor dessa terra. É agora? Tem a ver com você ter muito dinheiro? Tem a ver com você querer ser rico? O pecado não está em você ser rico, está em você querer riqueza. Porque quanto mais riqueza você busca, mais de Deus você se afasta. E o Senhor Jesus nunca falou para você angariar fundos aqui, mas sim na vida vindoura, no reino vindouro. Porque lá a traça não corrói, a ferrugem não corrói, o ladrão não rouba. O Senhor Jesus sempre pregou: abra mão, abandone, deixa. Irmãos, é sério. Abra o coração, deixa Deus falar com você, se arrependa. E tenha fé que, em nome de Jesus, você será restaurado para a glória de Deus. Tem muitas outras referências. Ei, irmão Yuri, eu acho que a gente vai ter que fazer outra live, viu? Eu deixo aqui a paz do Senhor para você, nosso ouvinte. Se inscreva aí no nosso canal, sabe? O nosso canal aqui, o nosso objetivo não é enriquecer. O nosso objetivo aqui não é dinheiro. O nosso objetivo aqui que Deus nos levantou é para ir atrás da coisa mais preciosa que existe nesse mundo inteiro. E o que é essa coisa? A sua alma. Esse é o nosso objetivo. Se você quiser ofertar, oferte seu like, compartilhe esse vídeo e está de bom tamanho, para que mais irmãos que estão seguindo pelo mesmo caminho tenham também a sua mente esclarecida. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, ouvintes da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Agora, aqui eu vou passar a palavra aqui para o irmão Jair, para ele possa estar fazendo as suas considerações finais. Vamos lá, eu gostaria de só ler um trechinho de 1 João 4, verso 4, que diz assim: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Então não importa se você está fraco, se você está desanimado, coloca isso na sua mente e no seu coração. É muito maior aquilo que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém. Eu gostaria só de encerrar aqui e deixar um versículo aqui para os irmãos, para aqueles que vão estar ouvindo o ensino aqui, assistindo depois a live, que se encontra lá em 1 João, capítulo 2, versículo 24 e 25, que nos diz assim: quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, irmãos, que nós possamos permanecer na presença do Senhor. Pastor Klaus?
só para poder somar com o teu, eu ia ler esse texto aqui para encerrar minha fala e eu esqueci. Amém. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 17 e 18. Diz assim: portanto, amados, estou lendo na versão NVI, tá? Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, em graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Jesus. Então é isso, irmãos. Estamos chegando aqui ao final dessa live, onde nós estivemos falando aqui sobre a apostasia. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um dos irmãos, para que nós possamos permanecer naquele propósito que Deus tem para cada um de nós, que fomos eleitos antes da fundação do mundo, para sermos conforme a imagem do nosso Senhor Jesus, para termos uma vida de obediência à sua palavra, para nós termos uma vida de sacerdócio real, que nós possamos perseverar e meditar na sua palavra de dia e noite, para que possamos, como o pastor Klaus acabou de ler, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Deus para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um dos nossos irmãos que participou aqui dessa live, que assistiu essa live, que Deus nos abençoe e possamos estar juntos nesse propósito de testemunhar do Evangelho do Reino de Deus para todas as nações. Como o pastor Klaus disse, o nosso único propósito é esse, é levar essa mensagem adiante, é levar o Evangelho do Reino para que novas vidas possam ser alcançadas. E se você, meu irmão, minha irmã, se encontra fraco espiritualmente, o Senhor, nessa oportunidade aqui que Ele tem nos dado de fazer essa live, o Senhor tem dado a oportunidade para você se reconciliar com Ele, porque ainda há tempo, mas nós sabemos que o tempo é breve. Nós sabemos que as profecias estão caminhando e nós estamos caminhando para o fim. Que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós e nós possamos estar firmes na presença dEle, vigiando em oração e guardando o nosso bem precioso que nós temos, que é a nossa salvação, é guardar a fé, é guardar esse compromisso que o Senhor confiou a cada um de nós. Amém, meus irmãos? Que o Senhor possa estar abençoando aqui os nossos irmãos. Agradeço aqui a presença do pastor Klaus, do nosso irmão Jair, e até a próxima live, para que nós possamos estar aqui conversando de mais um assunto da palavra de Deus, e assim o Senhor possa estar edificando as nossas vidas e edificando o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, nos preparando para aquele dia glorioso que mais nós almejamos como igreja, o dia de encontrarmos com o nosso Senhor nos ares, para estarmos para sempre com Ele. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, eu vou estar aqui para encerrar, então, nosso primeiro vídeo, nossa primeira reunião, de muitas que virão. Quero estar encerrando aqui orando pela vida de nosso ouvinte, orando pela vida do nosso amado e querido irmão, que essa palavra vai chegar até ele, para que você aí onde você está possa ser abençoado pelo Senhor, para que a bênção seja completa na sua vida, tá? Vou orar por você. Amém. Pai Celestial, colocamos-nos aqui agora no encerramento dessa reunião, ó Pai, no encerramento dessa live, no encerramento da gravação desse vídeo. E queremos agradecer ao Senhor, meu Deus, por essa obra maravilhosa que o Senhor tem nos levantado para fazer, Pai. Obrigado, meu Deus, porque se não fosse pela Tua graça e infinita misericórdia, não estaríamos aqui, Pai. Mas agradecemos ao Senhor pela presença do Teu Espírito, pela vontade do Senhor que está sendo realizada, pelos frutos que essa mensagem irá produzir, Pai. É tudo para a glória do Senhor e para o crescimento do Teu reino. Pai, agora eu quero orar ao Senhor aqui, agradecendo também. Eu quero orar ao Senhor pela vida do nosso ouvinte, do nosso irmão que vai assistir esse vídeo. Que é o nosso irmão que vai
ser desafiado às coisas que nós falamos para ele aqui, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, fortaleça esse irmão, que esse irmão se reconcilie contigo, que esse irmão refaça a aliança dele contigo em nome de Jesus, para que o seu nome, meu Deus, seja glorificado na vida desse amado e querido irmão, Pai. Vá de encontro a cada uma das pessoas que vão ouvir essa pregação, Pai. E que se essa palavra se encaixar na vida dela, se ela vê que está se encaixando, que ela se arrependa e deixe para que do Senhor alcance misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Amém. Até a próxima, irmãos. Deus abençoe a todos. Até. Graça e paz. Graça Graças e paz. e paz.